A graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos queridos. Vamos falar hoje sobre a oração intercessória, sobre a oração que influencia na volta do cônjuge e como a oração pode nos auxiliar nesse sentido. Irmãos, muitas das vezes nós ignoramos o poder da oração. Nós nos limitamos e acabamos limitando o agir de Deus e a sua capacidade de responder às nossas orações. E muitas das vezes as pessoas até pegam textos bíblicos para tentar distorcer essa realidade por falta de entendimento. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, porque no meu entendimento, na minha visão, irmãos, nós não devemos nos basear no nosso entendimento e nem na nossa visão, até porque nosso entendimento e nossa visão foi o que nos trouxe até aqui. Há uma situação de erro e de engano, porém, nós, filhos de Deus, estamos evoluindo espiritualmente, buscando a Deus, mas caímos no deserto por conta de seguirmos os nossos instintos, por conta do nosso entendimento que nos trouxe para uma situação de sofrimento. Porém, a misericórdia de Deus, através do seu ensino, através da sua palavra, faz a gente entender que no deserto não é lugar de sofrimento, mas apenas um caminho de busca para a terra prometida. Irmãos, vamos e nós devemos entender como Deus, Ele quer agir através das nossas vidas, através da oração. Nós vamos ver em Ezequiel 22:30 que o Senhor deixa muito claro o poder da oração intercessória, a necessidade da oração intercessória. Ele diz o seguinte, o Senhor, ele quer que você tampe as brechas, e quando ele diz brecha, é uma posição de intercessão, de busca por alguém ou por algo. Vimos Daniel fazendo isso, Jonas fez isso por mais que ele não quis. Abraão também fez isso, muitos outros acabaram orando para fechar as brechas, intercedendo por alguém. Nós vimos Abraão fazendo isso porque ele estava orando por quem? Por Ló. E isso porque o Senhor foi falar com Abraão, entendeu? E Abraão acabou intercedendo por Ló. E em Ezequiel traz um conceito, se a gente parar para entender, que Ezequiel orou e as coisas aconteceram. Olha, o Senhor, Ele quer que nós temos uma vida de prestígio em oração, de dedicação e intercessão. E se nós buscarmos a Deus de todo o coração e confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele muito fará coisas extraordinárias. Eu não vou dizer você para sair confessando seus pecados para qualquer pessoa, mas tenho certeza que você tem que ter um laço com a pessoa, mas um laço assim de respeito, né, para Deus agir na sua vida. E nossas orações, elas devem ser ouvidas por Cristo, mas nós não podemos estar pecando, errando, falhando, entendeu? Temos que agir segundo a vontade de Deus para agradar a Deus e não agradar só os homens, tá? Entenda que você tem que ter um agrado a Deus, você tem que ter respeito a Deus e convicção que Deus está te ouvindo. Olha só, Deus, ele acaba livrando as pessoas da angústia, porque quando as pessoas reconhecem que Deus é o Senhor acaba socorrendo elas, tá? E quando você tem no seu coração, que nem lá no Salmo 107, no versículo 13, Deus diz assim, ó, então eles clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os salvou das suas dificuldades. Irmão, no Salmo 107, e versículo 19 diz, então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele salvou eles da sua dificuldade. Repetiu novamente, tá? Entenda que Deus, Ele vai agir quando você clamar, quando você buscar Ele de todo o seu coração. O Senhor livra das dificuldades. O que essa passagem vem nos dizer? Vem nos dizer que é necessário que a gente se coloque em oração, em clamor, em intercessão, para que o Senhor venha nos curar, nos libertar, nos salvar e atender às nossas necessidades, atender aos nossos pedidos. O Senhor sempre diz em suas palavras que precisamos clamar a Ele. Isaías 41, versículo 21, ele diz, trazei e apresentai-me os fortes argumentos, produzi as vossas fortes razões perante Ele. Levar argumentos é levar as petições, levar os pedidos para que Ele nos procure ouvir e Ele nos instrui na Bíblia, tá bom?
A graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, queridos, vamos falar hoje sobre a oração intercessória, sobre a oração que influencia na volta do cônjuge e como a oração pode nos auxiliar nesse sentido. Irmãos, muitas das vezes nós ignoramos o poder da oração. Nós nos limitamos ao agir de Deus e não podemos limitar a capacidade de Deus em responder às nossas orações. E muitas das vezes as pessoas pegam até textos bíblicos para tentar distorcer essa realidade por falta de entendimento. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, porque no meu entendimento, na minha visão. Olha, vocês têm que entender o seguinte, que não é dessa forma. Nós não devemos basear as coisas no nosso entendimento, e sim na visão e na Bíblia, na palavra de Deus. Até porque o nosso entendimento e nossa visão foi que nos trouxe até aqui, a uma situação de erro e engano. Porém, nós estamos evoluindo espiritualmente, buscando a Deus, mas caímos no deserto por conta da situação que nós queremos, nós tentamos levar o nosso casamento de qualquer forma. Porém, a misericórdia de Deus nos alcançou e através do seu ensino, através da sua palavra, faz a gente entender neste momento que o deserto não é um lugar de sofrimento, mas é apenas um caminho em busca da terra prometida, em busca dos acontecimentos de Deus em nossa vida. Nós devemos entender que Deus, Ele quer que nós temos uma vida no altar dele. Nós vamos entender que em Ezequiel 22:30, o Senhor deixa claro o poder da oração intercessória, a necessidade da oração intercessória. Ele diz o seguinte em Ezequiel 30, quando orares, você tem que buscar a Deus, você tem que tampar as brechas, tá? E quando ele diz brecha, é uma posição de intercessão, de busca por alguém ou por algo. Nós vemos isso que Daniel e Jonas oraram, Abraão também orou em favor de alguém, eles oraram, intercederam. Quantos outros personagens da Bíblia não acabaram não orando por alguém e Deus acabou escutando, entendeu? Olha, o Senhor, ele teve um encontro com Abraão e Abraão intercedeu pela vida de Ló, tá? Então você tem que entender que Deus escutou ele, tá? E tirou ele lá de Sodoma e Gomorra. Olha, em Tiago 5, versículo 16, o Senhor vai dizer o seguinte, que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Tiago, ele fala para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E muitas vezes as pessoas dizem que é só confessar a Deus. Tudo bem que eu não vou dizer para você sair confessando o seu pecado para qualquer pessoa. Isso tem que ser uma pessoa de Deus, entenda? Tem que ser uma pessoa de Deus. Tem que ser uma pessoa íntegra para que você faça isso. Mas a confissão uns aos outros, ela nos traz a cura. E é a palavra de Deus. E isso faz com que nossas orações sejam maximizadas. Pois quando entramos num processo de cura e somos justificados por Cristo, nossa oração tem um alcance bem maior. E nós, orando por nossos pecados, entregando na mão de Deus, com certeza nós vamos fechando as brechas, tá? Pedindo forças para Deus para a gente não pecar, tá bom, queridos? Em Salmo 106, ou melhor dizendo, o 107, o versículo 6, diz o seguinte, então clamaram ao Senhor na sua dificuldade e Ele os livrou das suas angústias, Ele os guiou pelo caminho direito para que fosse uma cidade de habitação, o Senhor socorreu aqueles que clamavam em sua angústia, Ele socorreu. Entendeu? Deus, ele está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor, tá? E no versículo 19 do Salmo 107, também fala assim, ó, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os salva das suas dificuldades. Ele repete novamente aquilo que estava escrito. E no versículo 28 fala assim, ó, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Aqui fica claro que toda vez que um homem ou uma mulher clama ao Senhor, o Senhor os livra das suas dificuldades. O que essa passagem vem nos dizer? Vem nos dizer o seguinte, que o que é necessário, a gente se coloque em oração e em clamor, em intercessão, para que o Senhor venha nos curar, venha nos libertar, venha nos salvar e venha atender às nossas necessidades, atender aos nossos pedidos. O Senhor sempre diz em suas escrituras que precisamos clamar a Ele. Em Isaías 41, versículo 21, ele diz, trazei e apresentai-me fortes argumentos, produzir as fortes razões perante ele, levar os argumentos, levar as petições, levar os pedidos para que ele nos procure ouvir. E ele nos instrui aonde? Na palavra dele, na Bíblia. O problema é que muitas das vezes não lemos a Bíblia como deveria ser lida, não prestamos atenção.
Olha só, em Isaías 4, versículo 6, o Senhor diz: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Por que falta conhecimento, irmãos? Porque falta a prática da meditação na palavra de Deus, que nós não temos. E pelo hábito de leitura da palavra, muitas vezes lemos a palavra com desleixo, então não aprendemos o que ele vai nos dizer para termos uma vida saudável perante Deus. Para termos nossas orações respondidas, nossas petições atendidas e nossa família salva e liberta, nós temos que orar, interceder. Interessante quando se fala em oração, como as pessoas dizem o seguinte: Deus ouve tua oração para curar um câncer, para te dar um carro, para te dar uma moto. Deus ouve tua oração para te prosperar, para atender suas necessidades financeiras. Deus ouve tua oração para tirar os seus filhos da droga. Amém. Deus ouve, mas Deus ouve também a oração para diversas outras situações. Mas quando se fala para orar para que Deus venha trazer o seu marido, a sua esposa de volta, tirar ele do adultério, trazer para casa, as pessoas dizem: não, desiste, que Deus não faz isso. Interessante que o homem tem o mau hábito de achar que Deus é limitado. Não, eu falo para você, Deus não é limitado. Deus, se você orar, clamar, Deus vai te ouvir. Entendeu? Família é um princípio básico e propósito de Deus. Tá bom, queridos? Entendam, né? Que se Deus está colocando no seu coração esse desejo de busca, é porque Ele confia em você que você vai orar. E você tem que confiar nele. Olha só, a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus está acima de tudo. E muitas das vezes nós temos uma impressão de que nossa oração não está sendo respondida, não está sendo ouvida, não está sendo... Então, meus queridos, entendo que a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus que deve prevalecer em nossas vidas. Quando você coloca os seus joelhos dobrados para orar, Deus, ele vai te ouvir, vai te escutar. Entenda que você precisa necessariamente ter uma vida no altar de Deus. Quando você tem uma causa, um problema, leve diante de Deus. Porque Deus, ele é o verdadeiro juiz, ele é o advogado dos advogados. Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso que intercede por nós diante do Pai. Ele mesmo fala na Bíblia, na palavra dele. Você tem que crer e acreditar. Quando você começar a acreditar, não adianta você orar, Deus não está me escutando, Deus não está me ouvindo. Queridos, amados, batei e abri-se-vos-á. Jesus fala, batei na porta e abri-se-vos-á. Entendeu? Você tem que entender o seguinte: quanto mais você ora, você está batendo na porta. E Jesus fala, eu sou a porta. Entendeu? Eu sou a porta, Jesus fala na palavra dele. Então você tem que acreditar, né? Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Entendeu? Aquele que pede e recebe, Jesus fala. Então acredite, tenha fé. Tenha fé que as suas orações estão ouvidas. Tenha fé que Deus ele vai fazer. Não é o homem que vai fazer. Deus vai mudar o coração do homem para que as coisas aconteçam na sua vida. Deus vai mudar no coração da mulher para que a vontade dele, acima de tudo, aconteça e prevaleça. E muitas das vezes nós temos a impressão de nossa oração não ser ouvida porque nós queremos o negócio para rápido, para ontem. Mas Deus ele tem o trabalhar dele, a forma dele. Tá? Não adianta você estar com uma mágoa no coração do seu sogro, da sua sogra, seu cunhado, seu primo, seu amigo, e você querer orar, você tem que resolver essa mágoa primeiro. Tá? Tem que perdoar. Olha, se você não perdoar, Deus tampouco não vai te perdoar. Isso é palavra. Deus não recebe o perdão. E você não vai receber o perdão. Por isso que Tiago fala, né, que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros para que nós sejamos curados. Curados, irmão, é curado da mágoa, curado do rancor, curado desses sentimentos que nos impedem de acessar o coração de Deus através das orações. E devemos praticar a justiça nós mesmos, punindo as pessoas? Não, nós não devemos, porque do Senhor é a vingança. Entendeu? Ele diz assim, para a gente orar pelos nossos inimigos e por quem nos persegue. Interessante, irmãos, que todo cristão deve ter isso no coração e tem. Por que acontece? Devemos entender esses conceitos básicos, esses princípios básicos para aplicar em nossas vidas, para que Deus escute as nossas orações e resolva nossos problemas.
Por isso que nós estamos aqui buscando uma restauração, mas uma restauração em primeiro lugar nossa, para a gente entender como devemos orar, por que nossas orações não estão sendo ouvidas, escutadas, porque nós estamos com pecados não confessados, é isso? Então vamos confessar, vamos trazer à tona aquilo que Deus quer realmente, né? Vamos perdoar o próximo, não adianta eu querer perdão se eu não estou perdoando o meu próximo, tá bom? A palavra de Deus que fala isso. E olha, entenda que o homem e a mulher é uma só carne. E muita influência, um influencia na vida do outro, espiritualmente falando. Então você tem que adquirir o hábito de interceder por seu cônjuge, clamar pela vida dele, clamar pela vida dela. Você tem que adquirir o hábito pela manhã ao acordar, Senhor, vai com ele, vai com ela, vai comigo, Pai, abençoa, protege-nos, Pai. Não adianta você chegar à noite e falar assim, Senhor, protege. Então, Deus quer andar com você o dia inteiro. Deus quer, logo na hora que você acordar, já vai falando com Deus. Senhor, dobre seus joelhos. Dobre seu joelho, acordou, dobre seus joelhos e ora. Agradece ao Senhor no meio do seu dia. Ora também. Daniel orava 3 vezes ao dia. Entendeu? Você tem que orar, falar com Deus. Confesse suas falhas ao Senhor. Eu pequei, Senhor, me perdoa. Se eu errei, me perdoa. Senhor, me perdoa por isso que eu fiz, por aquilo que eu falei, por aquilo que eu deixei de falar. E Deus, Ele vai escutar o seu clamor, a sua oração. Senhor, se eu participei em algum pecado que te desagradou, se fugir alguma palavra diante de mim, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa minha esposa, perdoa meus filhos, perdoa a minha vida, né? Não é que você está perdoando o pecado dele, mas Deus vai perdoar quando ele pediu perdão, entendeu? Aí você vai quebrantando o coração da pessoa, pedindo para que Deus coloque o perdão, o desejo do perdão. Tá bom, meus queridos? Nas orações que você faz. Olha, Jó, ele orava para os filhos dele, né? Se o meu filho pecou, por favor, perdoa, ele oferecia sacrifício. E a Bíblia tem essas referências para nos ensinar como fazer. Mas nós muitas vezes, irmãos, aprendemos só o que nós queremos, mas fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, nós temos que fazer para mudar o nosso coração e o nosso entendimento, para absorvermos os conhecimentos certos, para que a nossa vida seja mudada e restaurada. Restauração começa em nós. A oração do justo, a palavra de Deus, diz assim que tem muitos seus efeitos. Seja justificado por Cristo Jesus. Ore, clame a Deus. Deus vai fazer a obra em sua vida. Irmãos, eu peço que vocês entendam o seguinte, que a partir do momento que você virar essa chave na sua mente, essa chave na sua vida, eu preciso orar, eu preciso interceder, a minha vida precisa mudar, e vai ser através da oração, porque é um diálogo direto com Deus. Eu vou orar, Senhor, eu te agradeço, eu peço ao Senhor, Pai, faz na minha vida a tua graça, faz na minha vida o teu amor, muda, Senhor meu Deus, aquilo que eu preciso mudar, Senhor meu Deus. Me dá paciência, Senhor meu Deus, me dá graça, me dá a tua luz, ilumina os meus caminhos. Você precisa necessariamente ter uma vida de convicção que a oração é que vai trazer para a sua vida algo extraordinário, que é o poder e o agir de Deus. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.